Estamos aqui em direto mais uma vez para darmos a continuidade na nossa maratona sobre a criação no livro de Gênesis capítulo 1 e hoje estaremos abordando o versículo 3, amém? Aleluia! Eu quero que você me acompanhe na leitura do texto que está em Gênesis, amém? Capítulo 1, no versículo 3, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim a palavra de Deus. Então Deus disse que haja luz e a luz começou a existir. Amém? Nós vimos nos primeiros dois vídeos, né, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Nós podemos entender que, na verdade, este texto fala muito mais a respeito de Jesus, fazendo um cruzamento paralelo com os outros textos da Bíblia Sagrada. No versículo 2 nós vimos que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós vimos que esse texto se refere ao homem que precisa da palavra de Deus e precisa do Espírito Santo para poder ter forma e para poder ter caráter, ser moldado na personalidade e se sentir completo na presença de Deus. Então hoje voltaremos de novo a retocar naquilo que nós começamos no capítulo 1 e vamos falar daquilo que Deus disse, amém? Nos versículos anteriores, Deus não disse absolutamente nada, tudo foram as palavras do autor. Mas nós vemos que já neste versículo são as palavras de Deus que se expressam pela primeira vez na história. E o que Deus disse no princípio? Haja luz. E o que aconteceu? O efeito dessas palavras? Houve luz, e a luz começou a existir. Então nós vamos sequenciar essas três sessões de palavras na qual estaremos a explicar em parte o que tudo isso significa. Nós dissemos na introdução, quando nós fizemos o primeiro vídeo, o segundo, nos explicamos a origem e o significado da expressão Yahweh, a origem e o significado da expressão Jeová, transliterando essa mesma expressão, amém? E nós vimos e entendemos que, na verdade, se trata da forma causativa do verbo ser no hebraico. Ele é o que ele é, porque ele é a essência de tudo que existe e subsiste. Amém? Todas as coisas derivam dele, ele é antes do próprio tempo. Não explicamos com detalhes a respeito da cronologia, mas ainda nestas sessões que estamos a ter destes vídeos, estaremos a explicar a questão cronológica que o livro do Gênesis quer apresentar para a sua vida e para a minha vida. Amém? E neste versículo 3, nós entendemos que Deus fez com que a luz existisse. Amém? Existe diferença entre criar e gerar. Poderíamos ter falado entre a questão da primogenitura e poderíamos ter falado da questão da unigênese, porque a palavra de Deus ela explica que Jesus, primeiro, ele é o primogênito de toda a criação, no sentido de que ele é a primeira origem, ou o primeiro gerado. Aleluia. E esse texto, para alguns que não creem na Santíssima Trindade, como já havia falado desde o princípio, eles defendem que Jesus é a primeira criação, que ele foi criado por Deus. E se ele for criado, significa que a criatura é servo, é submisso a Deus como qualquer outro anjo. Ainda não falamos do anjo maravilhoso, mas mais para frente estaremos a falar disso. O que eu quero que você entenda é que ele é o primogênito como que todas as coisas derivam, de que ele é a primeira o primeiro gerado, a essência de Deus, assim como um filho. Uma coisa é criar um filho, outra coisa é gerar ele. Uma mãe gera o filho do seu ventre, a sua imagem e semelhança, e o filho leva a essência dos pais. Amém? Da mesma forma, Jesus é gerado por Deus e tem a essência do Pai. Amém? Estaremos a explicar mais à frente a questão de nós sermos filhos adotados pelo Espírito de Deus e gerados no seio de Deus. Amém? Estarei a explicar mais para frente para você poder entender. Vamos em partes. Então, o que eu quero que você entenda é que ele é o unigênito do Pai, o único gerado pelo Pai, o único que levou a essência de Deus. Amém? E é por isso que ele é a imagem visível do Deus
invisível. Ou seja, nós vemos o Pai nele, assim como ele sempre esteve se esforçando para poder explicar aos discípulos. Então, voltando à questão da palavra, ela disse que Deus disse: haja luz. E se corrermos um pouco para o livro de João, o livro de João vem nos revelar o mistério a respeito dessa luz que Deus chamou no princípio e a necessidade de ter chamado por essa luz. E já eu estarei a te mostrar no livro de João, capítulo 1, o que é essa luz que Deus chamou. Amém? Vamos ver aqui no livro de João, amém? Capítulo 1. Olha só o que ela vem a revelar a respeito da luz. Logo no versículo 4 ela diz: a palavra, que é a mesma palavra que disse haja, era a fonte da vida, ou seja, a luz é a vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Ou seja, a luz veio existir a partir do momento em que as pessoas tiveram vida. Puderam observar que existe uma luz por detrás desta vida que foi gerada através da palavra. Amém? E continua: a luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Amém? Vamos repetir o texto. A luz brilha na escuridão. Por que a luz brilha na escuridão? Porque no princípio havia trevas sobre a face do abismo. Amém? E a escuridão não conseguiu apagá-la. Ou seja, depois que as coisas foram criadas, nunca mais voltaram a ser as mesmas. Amém? Então é isso que eu quero dar a entender a todos vocês, de que Deus deu origem a todas as coisas. E depois de ter dado origem a todas as coisas nunca mais voltaram a ser as mesmas, porque Deus firmou, Deus executou, Deus fez com que as coisas fossem firmes. E nós podemos encontrar este alicerce na palavra de vida que Deus estabeleceu nos nossos corações, porque é a nós que essa luz Deus deu. É esta a verdade que Deus revelou por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, em nome e no sangue de Jesus. Eu espero ter explicado os detalhes necessários para que você possa entender através dessa luz divina que eu quero que Deus venha irradiar sobre a sua vida, assim como irradiou nas terras de Naftali e Zebulon, em nome e no sangue de Jesus. Amém?